nós somos a ISUPK, a Escola Israelita de Conhecimento Universal Prático. Estamos aqui para ensinar a verdade da Bíblia. Temos a verdade da Bíblia desde 1969. Estamos aqui falar que a Bíblia é um testamento do Senhor poderoso para os negros, os latinos e os nativos indígenas. O tópico de hoje são as maldições. Como nós sabemos que esses são os israelitas de hoje em dia? Como sabemos que a Bíblia é o nosso livro? Uma das melhores maneiras de ver isso são as maldições de Deuteronômio. Porque antigamente Moisés deu as leis de Deus para Israel, mas ele também deu a profecia do que aconteceria se respeitássemos esta lei. Então vamos começar por Deuteronômio, no capítulo 27, versículo 1. Aban, se você puder ler, por favor. Isso é o livro de Deuteronômio. Isso é o livro de Deuteronômio, capítulo 27, primeiro verso. E Moisés e os anciãos de Israel ordenarão ao povo, dizendo: guardai todos estes mandamentos que neste dia vos ordeno. Sim. Obrigado, Senhor. Então aqui vemos duas coisas sendo ditas. Primeiro, que os anciões de Israel. A gente tem que lembrar que essas leis, esses mandamentos foram dados a Israel. E o que ele disse para guardar? Só os 10 mandamentos? Só os mandamentos que dá para cumprir? Como muita igreja cristã diz? Não. Ele disse: guardai todos esses mandamentos que neste dia vos ordeno. Então vamos seguir agora para o capítulo 28 de Deuteronômio, no primeiro versículo também. Senhor Aban, por favor. Isso é o livro de Deuteronômio, capítulo 28, primeiro verso. E acontecerá que, se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos, que te ordeno neste dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra. Obrigado. E aqui a gente consegue ver como a Bíblia é escrita de uma forma específica para a gente ficar atento a todos os pontos. E acontecerá que se ouvires diligentemente, ou seja, se você ouvir em todas as palavras, em todas as sílabas, em todas as vírgulas, e a cada vírgula, a cada palavra deste mandamento é o que a gente tem que seguir, a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos, não os 10, não 2, não só o que você consegue seguir, não só aquele que a igreja fala que esse é importante, esse tanto faz porque a gente está na graça, então a gente não precisa seguir a lei. Não. Foi ordenado a Moisés que a gente siga todos os seus mandamentos. Nesse dia, e que o Senhor, o nosso poder, nosso Deus, se exaltará acima de todas as nações da terra. Quando você olha para negros, hoje em dia, quando você olha para latinos, hoje em dia, quando você olha para indígenas, hoje em dia, eles estão no topo da sociedade ou eles estão embaixo na sociedade? O Brasil é conhecido a gente vê como uma terra que era originalmente dos índios. Onde estão os índios hoje em dia? Eles estão ocupando cargos de presidência, de governador, de senador? Não. O voto deles quase não importa. Assim como o negro. Nós somos, no Brasil, a maioria. E mesmo assim, você não vê um presidente negro. Você não vê a maioria dos governadores negros. Mas se a gente seguisse os mandamentos, o sistema que estaria nessa terra, nós estaremos exaltados acima de todas as nossas nações. Não aqueles que não se preocupam com a gente. Então, Senhor Aban, se você poderia ir para o versículo 15 do mesmo capítulo, por favor. Isso é o livro de Deuteronômio, capítulo 28 e verso 15. Mas acontecerá que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para cuidares de cumprir todos os seus mandamentos
os seus estatutos que te ordeno neste dia. Sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Então aqui o que está dizendo? Porque Moisés e Deus, ele sabe que, tipo, se Deus só falasse, segue isso porque é o que eu quero, normalmente nós, como pessoas teimosas, a gente não faria. Mas Deus, ele nos avisou, deixou claro pra gente. Se a gente não der ouvidos ao Senhor teu Deus para cumprir todos os mandamentos e seus estatutos, não dois, não um, não dois, não 10, todos os seus mandamentos, neste dia, sobre ti virão todas as maldições. Ou seja, como a gente sabe que a gente desrespeitou a Deus? Como a gente sabe que nós, Israel, não fomos fiéis a Deus? E ao invés de a gente estar no topo da sociedade, que é o que acontecesse se a gente seguisse e ouvisse a voz do Senhor, a gente está sobre maldições. Não é difícil você olhar para um indígena e pensar que ele está amaldiçoado, para um negro que ele está amaldiçoado, olhando a condição da vida da maioria. Então Deus, ele deixou claro para a gente ver que essas seriam e são as maldições que nos alcançaram porque a gente não deu ouvido à voz do Senhor. Agora, senhora Ban, por favor, versículo 16. Versículo 16. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás tu no campo. E aí é coisa fácil de você ver. Maldito será na cidade, maldito será no campo. Quando a nossa opressão começou, 500 anos atrás, nós servíamos o nosso inimigo, o nosso opressor, no campo. E a gente era visto como praga. A gente era visto como sub-humano, como animal, como um ser que só servia para servir. E servir o gosto de pessoas malignas, pessoas que não mereciam um copo d'água. E aí a gente vem para a cidade hoje em dia, alguma coisa mudou? Alguma coisa mudou? Um direitinho a mais, um direitinho a menos, mas a gente ainda é considerado menos, a gente ainda é olhado com olhares tortos, ainda não somos considerados humanos. O médico, ele não dá um remédio para dor da mesma forma que ele dá para o branco. Ele acha que tipo, o negro ou tá fingindo ou ele aguenta. Então a gente é maldito, tanto na cidade quanto no campo. Agora, versículo 32, por favor, Aban. Sim. Verso 32. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, e os teus olhos orarão e desfalecerão com saudades deles todo o dia, e não haverá poder na tua mão. E aí, durante esses 500 anos a gente pode ver que essa tem sido a história de negros, de latinos e de indígenas. Na escravidão, quando chegou, qual foi uma das primeiras coisas que eles fizeram? Os portugueses, os ingleses, os americanos, durante toda a América, separaram a gente. Eles não mantinham famílias juntas. Ele pegava a filha e mandava para uma família, o filho para uma família, o pai para uma família. Então, tipo, tinha escravos, israelitas, pessoas que viam seus filhos sendo tirados para nunca mais ver. E eles não podiam fazer nada. Eles não tinham o direito de nada. Eles não conseguiam levantar uma mão, falar alguma coisa. Eles não tinham poder algum. E aí você olha para os dias de hoje, para ver como essas maldições ainda estão. E a gente olha para o México, o Trump segurando crianças mexicanas na fronteira. Estão lá até hoje. Porque o corona fez a gente esquecer dessas crianças, né? Não a escola israelita. Mas o mundo esqueceu das crianças mexicanas que estão presas em campos de concentração praticamente. E os pais, o que eles podem fazer? Absolutamente nada. Você acha que alguns imigrantes conseguem peitar o governo americano? Não. E nós não temos poder de recuperar nossos filhos e filhas. Então, Aban, capítulo 40, versículo 48, por favor. Sim. Verso 48. Portanto, servirás a teus inimigos
que o Senhor enviará contra ti, com fome, e com sede, e com nudez, e com escassez de todas as coisas. E ele porá jugo de ferro no teu pescoço, até que te tenha destruído. Esse versículo aqui é muito, muito forte. Se você quiser olhar como a profecia da Bíblia é clara, como ela realmente é o que é. Muita gente acha que tipo, a Bíblia é um livro ficcional, que a Bíblia é um livro filósofo que você tem que interpretar e ver tipo, coisas abstratas que não acontecem assim, são só vazias, mas não. A Bíblia tem profecias, coisas ditas milhares de anos atrás, milênios atrás, sobre o que está acontecendo exatamente hoje. Servirás a teus inimigos. Como a gente falou, vindo como escravos. Se você, e mesmo que a escravidão acabou, a gente trabalha para quem? Para quem a gente paga imposto. Quem define quando a gente vai trabalhar ou não? Então a gente ainda serve as pessoas que nos oprimem, com fome, com sede, com nudez, porque um salário mínimo ele não te paga suas contas de água, de luz. Ele não paga sua comida direito. E tipo, roupa. Tem pessoas que não têm o mínimo. E essa maioria das pessoas que não têm o mínimo são negros. Escassez de todas as coisas. Tempo de lazer, tempo com a família, todas as coisas. A gente tem pouco, menos, o mínimo, menos do mínimo, para sermos pessoas felizes. Passamos simplesmente pessoas com tempo da miséria. Devendo a nossos porá um jugo de ferro no teu pescoço. E aí é o que eu pergunto para muita gente que duvida dessa Bíblia, duvida que os negros, latinos e indígenas são os israelitas. Que outra escravidão, que outro povo você viu durante a história que teve literalmente um jugo de ferro em seu pescoço, andando, carregando aquilo, até seu ânimo ser destruído? E se você quiser olhar de outra forma, de uma forma espiritual também, que você hoje em dia, as leis, as condições de trabalho, tudo, a sociedade, ela não sufoca, tem ânimo mais, a gente não tem espírito mais. Paulo tá. Que verso? É 49, por favor, senhor. Verso 49. O Senhor te hará contra ti uma nação distante, já extremidade já terra, veloz como o voo de água, uma nação cuja língua não entenderás. Então é simples. Todo mundo sabe, não é segredo, que quando nós fomos capturados pelos conquistadores, pelos os ingleses, ou seja, quem for, nós estávamos na terra da África e veio pessoa lá da Europa, lá de cima, e veio aqui e veio, desceu para a África para nos roubar, para nos capturar. Nós estamos fugindo da África, nós não somos da África, somos Israel, mas fugimos da África porque a terra de Jerusalém caiu. E o inimigo de longe mesmo assim desceu e foi atrás da gente, nos capturou. Em uma ação distante, da extremidade da terra, veloz como o voo da águia. Aí eu te pergunto, qual é o animal dos Estados Unidos? O animal símbolo dos Estados Unidos? É a águia. Você gosta de futebol? Você vê a seleção da Alemanha. Qual o símbolo que eles têm aqui? A águia. Os romanos? A águia. Então, o povo opressor sempre carregou a águia como símbolo. E isso é uma das maneiras que Deus nos mostrou, que o Altíssimo nos mostrou quem eles são e que eles vieram por conta que nós não seguimos os mandamentos. Nós não ouvimos a voz do Senhor. Então ele mandou a águia para nos capturar e para nós servirmos ele. Uma nação cuja língua não entenderás. Não é segredo que no gueto de qualquer país da América que tenha latinos, que tenha indígenas, que tenha negros, a maneira que a gente fala a língua deles não é a maneira que eles mesmos falam a língua deles.
Eu falo português como um opressor fala português, mas a gente não fala da mesma maneira. Eu tenho gírias que ele não tem, por quê? Porque essa língua foi forçada em mim. Mesmo que eu falo hoje, eu falo da minha maneira, não da maneira dele. Mas quando ele veio capturar a gente, eu não entendia nada que ele falava. Então você ficava ali, amarrado, derrotado, sem ouvir nada que eles estão falando. Eles planejando todo tipo de maldade contra você, contra a sua família, e você sem entender nada. Aban, por favor, senhor, o versículo 50 agora. Versículo 50. Uma nação de aspecto feroz, que não terá respeito pelo velho, nem mostrará benevolência ao jovem. E aí a gente vê, nação de aspecto feroz. Você pode olhar para uma pessoa branca, um opressor, hoje em dia, e ver só sorrisos, e ver o gentil dele. Mas aí ele, seu chefe, você fala, chefe, por favor, eu preciso de um aumento. Chefe, por favor, minha família está passando comigo. Governo, por favor, essas condições não dão, são impossíveis para a gente. E você não encontra nenhum amolecimento, uma gota de compaixão. Eles falam, não, é assim que os negócios são, é assim que o mundo é assim que eu faço as coisas. E você não tem empatia, você não tem nada. Então, tipo, em questão de humanidade, em questão de você querer ajudar o próximo, como o cristianismo ensina, você sair abraçando todo mundo, você saindo dando beijinhos a todo mundo. Quando você precisa do seu opressor, ele não pensa duas vezes até colocar outro juiz de ferro no seu pescoço. Então, o aspecto dele é feroz. Ele não tem empatia com você. E não terá respeito pelo velho. E a gente vê o que? A previdência hoje em dia. A gente vê pessoas que não vão conseguir se aposentar. A gente vê pessoas que sofrem, que tipo, o governo só não investe na saúde. Está investindo agora porque a gente está sob uma maldição do Senhor. Mas ele não investe na saúde. Ele não dá benefícios àqueles que passaram a vida inteira servindo a eles. Ele não tem nenhum piedade com o velho. Ele não mostra benevolência ao jovem. Ele não ajuda ninguém da periferia a ter empregos, a realmente conseguir seguir sua vida. Ou então evitar de matar eles nas favelas com balas perdidas. Ou com tipo, ele parecia agressivo, o guarda-chuva dele parecia uma arma. Então, ele não terá respeito pelo velho e não mostrará benevolência ao jovem. Agora, Adão, por favor, se puder ler o versículo 64. Sim, versículo 64. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra. E ali servirás outros deuses, que nem tu nem teus pais conhecerão, até mesmo madeira e pedra. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, porque seja o espanhol, seja o português, seja o inglês que virou americano, ou seja o próprio inglês que tem descendentes jamaicanos na sua terra, que servem a ele, de uma extremidade da terra a outra, do topo do Canadá até baixo do Uruguai, do Chile, da Argentina, israelitas, no mapa inteiro, mas tendo a terra deles, mesmo sendo maioria, eles servem os outros povos. Independente da condição, independente do país, na América, ou até mesmo no Reino Unido, eles servem outros povos. A gente serve outros povos. E a gente serve outros deuses. Porque a gente não tem os nossos costumes, a gente não tem a nossa cultura. Para muitos de vocês, é a primeira vez que você está ouvindo falar que um negro, um latino, um indígena, são israelitas. E não simplesmente um preto que veio da África, mas não tem país. Não sabe se veio de Gana, não sabe se veio da Nigéria, não sabe de onde veio. Ou um latino que é simplesmente um asteca, um maia. Ou um nativo indígena que seja da tribo que for. E aí acaba a sua história. Não, nós somos um povo só. Uma história enorme. Uma história gloriosa. Mas a gente está aqui não servindo ao nosso Deus, que nos fez o povo escolhido. A gente está servindo outros deuses. A gente está comemorando o Carnaval. A gente está comemorando o Halloween. A gente está comemorando o Natal, quando a Bíblia mesmo fala que Jesus não nasceu em dezembro. Então a gente comemora todos os outros costumes dos outros povos. Mas a gente não tem a nossa cultura. E que os seus pais não conheceram, nossos ancestrais não conhecem Halloween.
E até mesmo a gente serve madeira e pedra. Eu te pergunto, do que é feita uma cruz? Que os católicos servem? Os católicos passavam para os indígenas, para os negros, sem falar que era o livro deles, e sim fingindo que era o livro dos brancos. É de madeira. Então a gente serve uma cruz de madeira e uma pedra, porque aqui um pouco, mas mais bastante nos Estados Unidos. O que aconteceu com os negros? Por não ter um conhecimento dos pais deles, do Deus que eles deviam servir, eles serviam quem o opressor passava. E quando os negros dos Estados Unidos ficaram cansados de servir a madeira, que é o cristianismo, eles foram para a pedra, que é o Islã. Mas uma é uma versão abastardada da Bíblia, que os brancos refizeram para colocar eles no poder, e a outra é dos árabes. Nenhuma te contempla, negro. Nenhuma te contempla, latino. Nenhuma te contempla, nativo indígena. Para senhor Abam, por favor, o versículo 68. Versículo 68. O Senhor te levará outra vez ao Egito em barco, pelo caminho que te falei. Não mais o verás. E ali sereis vendidos aos vossos inimigos, como servos e servas. Em nenhum momento vos comprará. Aqui ele fala, outra coisa tão forte, assim como o jugo da terra, quando uma pessoa me questiona se a Bíblia realmente é um livro negro, realmente um livro do nosso povo, eu pergunto a eles, que outra nação foi levada à escravidão em barcos? Em barcos, claro, como a água, em barcos. A gente é famoso pelos navios negreiros. E os indígenas latinos também vieram em navios escravizados também. Então nós fomos levados ao Egito. E Egito aqui, tanto no grego quanto no hebraico, significa amarra, significa servidão. Então não é o país Egito, que na época da Bíblia, tanto não se chamava Egito, chamava Kemet. Então não é o país Egito, mas assim é a amarra. Nós estamos nessa escravidão de novo. Nós fomos escravos no Egito. Deus nos liberou. Deus nos deu as leis através de Moisés. Mas mesmo assim não ouvimos a voz de Deus. Não quisemos seguir todos os seus mandamentos. E Deus nos mandou de barco para a América. A amarra, a servitude. E não mais o verás. Ou seja, nós não vemos mais Jerusalém. Você vê Jerusalém, você vai agora para Israel, e você não vê uma abundância de indígenas, de latinos, de negros. Você pode ver um outro, mas você não vê eles como o povo topo de lá. Não, eles são turistas da própria terra. E muitos nem sabem que são a terra deles originalmente. E quando Deus trouxe aqui fomos vendidos aos nossos inimigos. E aí é coisa clara, é livro de história isso. E muitas vezes, quando você estuda a Bíblia, você vê. A Bíblia é um livro de história batendo, direto. Aqui vendido aos vossos inimigos. Então muitos falam que, tipo, o Torá, a Bíblia, o povo escolhido, são os judeus brancos, mas eles não foram vendidos aos nazistas. Mas nós fomos vendidos aos brancos. Os indígenas foram tratados como mercadoria, os latinos também, como servos e servas. E nós servimos até o pó do osso. E nenhum homem vos comprará. Seja Martin Luther King, seja Malcolm X, seja Zumbi dos Palmares, seja quem for que tentou nos liberar, nós não fomos libertos. Nós ainda somos cidadãos de segunda classe. Nós ainda servimos o nosso opressor. E com isso eu encerro a classe de hoje. Agradeço a todos os brasileiros que viram. ISUPK.